Olá de novo, olá a todos os colegas aí em São Paulo, Brasília. Estevão, o governo do Donald Trump vai ter um impacto muito grande nas relações internacionais e nesse ponto específico que você levantou também das mudanças climáticas. Vamos falar rapidamente das relações internacionais em primeiro lugar. O presidente eleito Donald Trump, no seu primeiro mandato, adotou uma postura bastante isolacionista e bastante protecionista em relação à economia americana. Isso deve se repetir nesse segundo mandato. Ele já deu declarações que mostram isso. O Donald Trump não mudou a sua opinião e agora que ele vai ter controle sobre o Senado, muito provavelmente também sobre a Câmara dos Representantes, ele vai ter ainda mais liberdade para implementar a agenda do jeito que ele gosta. Então aqui nós estamos falando, no caso da geopolítica internacional, em aumentar as tensões com o Irã, por exemplo, apoiar mais abertamente ainda Israel, que já é o parceiro preferencial dos Estados Unidos no Oriente Médio. Uma grande questão seria qual é o tipo de relação que ele pretende ter com a Rússia do Vladimir Putin, ele que já disse que acabaria com a guerra na Ucrânia antes mesmo de tomar posse. E a grande questão geopolítica de fundo, que é a disputa com a China, a segunda maior economia do mundo, a segunda potência militar do mundo, o grande rival dos Estados Unidos numa corrida de longo prazo. E o Donald Trump sabe muito bem que os chineses pretendem vencer essa corrida, portanto ele vai querer criar todas as dificuldades possíveis para os chineses, começando com um aumento de impostos nos Estados Unidos para produtos chineses, além de tentar barrar a entrega de tecnologias muito avançadas aos chineses que hoje são desenvolvidas nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. Você mencionou a questão das mudanças climáticas em maneira específica. Aqui a gente não poderia ter uma mudança maior em relação ao que é o governo do Joe Biden, que criou o cargo de um enviado especial para o clima, que retornou o país aos acordos de Paris depois deles terem sido retirados desses acordos pelo próprio Donald Trump. Então o Trump vai tomar uma atitude muito mais muito diferente do Biden em relação às mudanças climáticas, e isso está sendo visto com muito pessimismo por todos os militantes do clima, por vários países, inclusive pelo governo brasileiro, a ministra Marina Silva, que já disse que os países vão ter que trabalhar muito mais, porque afinal de contas os Estados Unidos são a maior economia do mundo e precisariam contribuir bastante para tentar conter as mudanças climáticas. E até aproveitar, Américo, que estamos nesse ponto das questões climáticas e te ouvir a respeito da COP30, que vai acontecer em Belém, no Pará, na minha cidade. Eu já ouvi análises divergentes com relação a esse assunto. Há quem, por exemplo, aposte que a COP30 fique esvaziada por conta dessa liderança de Donald Trump nos Estados Unidos, devido a esse posicionamento dele com relação às questões climáticas. Ao mesmo tempo, já ouvi de outros analistas que o fato de Trump assumir os Estados Unidos com essa visão sobre as questões climáticas pode levar o Brasil a assumir um protagonismo mundial ainda maior com relação a esse tema, com relação a esse assunto. Em qual corrente você se coloca, Américo? Carol, talvez eu vá abrir aí uma terceira corrente, porque eu acho que as duas coisas são possíveis. Em primeiro lugar, é inegável que os Estados Unidos vão tomar uma atitude muito mais cética com relação às mudanças climáticas. O presidente Donald Trump é considerado por muitos como um negacionista das mudanças climáticas. Ele diz que os acordos de Paris foram péssimos para os Estados Unidos, isso em termos negociais. A frase dele é um péssimo negócio para os Estados Unidos, porque limita emissões dos Estados Unidos, emissões industriais, porque força os Estados Unidos, como o maior poluidor histórico do mundo, a financiar uma boa parte do combate às mudanças climáticas, e porque determina que os Estados Unidos precisariam adotar energias mais limpas, precisariam ser um exemplo, já que é a maior economia do mundo. Estamos falando do país com a maior economia do mundo. Mas o Donald Trump não acredita em nada disso, pelo contrário, ele quer explorar cada vez mais o petróleo. Ontem mesmo, no seu discurso de vitória, sem ser provocado sobre esse tema, ele disse: nós temos as maiores reservas de petróleo do mundo, chamou isso de ouro líquido, e nós vamos explorar
tudo que a gente puder desse petróleo. Deu um recado claríssimo. Ele não chegou a falar claramente que retiraria mais uma vez os Estados Unidos dos acordos de Paris, mas é muito provável que ele faça isso. Porta-vozes da campanha já disseram isso. Então, isso certamente tem um impacto muito grande no debate sobre mudanças climáticas. Afinal de contas, estamos falando do país que é o segundo país que mais polui hoje, é o país que mais poluiu na história e o país que mais contribuiria financeiramente, inclusive, para tentar conter as mudanças climáticas. Isso não vai mais acontecer, é fato. Simplesmente os Estados Unidos serão muito mais reticentes com relação a isso. Então, isso vai acontecer e vai ter um impacto certamente negativo, não só na COP30 no Brasil, em Belém, na sua belíssima cidade, mas na semana que vem já, onde acontece a COP29 em Baku, onde eles vão estar discutindo, em especial, justamente financiamento. Por mais que o Joe Biden se comprometa com isso, o Trump vai mudar. Mas por que eu digo que existe essa terceira visão que eu defendo? Porque isso aumenta, sim, as responsabilidades do Brasil, dá mais oportunidade para o Brasil ser, sim, um protagonista nesse debate, abre um espaço para o Brasil ser um dos líderes, que é uma posição que o Brasil pode, de fato, exercer. Só que tem um grande problema aí, né, Carol? Nós não temos o poder econômico dos Estados Unidos. Nós não temos o exemplo dos Estados Unidos. Por mais que o Brasil faça, não vai conseguir compensar a perda que vai acontecer por conta dessa mudança no combate às mudanças climáticas com a mudança de governo nos Estados Unidos.